Quando o chefe milionário riu da estagiária e ofereceu seu salário como piada, ele não imaginava que estava apostando com a pessoa errada. O que ela fez em seguida calou o escritório inteiro e mudou tudo para sempre. A risada de Eduardo Tavares ecoou pelo escritório como um trovão, fazendo todos os funcionários pararem o que estavam fazendo. Era aquele tipo de gargalhada cruel que não tinha nada de engraçada. Aquela que você dá quando quer humilhar alguém na frente de todo mundo. E o alvo dessa vez era Laura Mendes, a estagiária de 23 anos que estava parada no meio do corredor, com uma pilha de documentos nas mãos e o rosto vermelho de vergonha. Você está me dizendo... Eduardo falou alto o suficiente para o escritório inteiro ouvir. Que você, uma estagiária que não consegue nem organizar uma pasta direito, acha que pode resolver um problema que nenhum dos meus especialistas conseguiu resolver? Laura apertou os documentos contra o peito, tentando controlar o tremor nas mãos. Era a terceira vez naquela semana que Eduardo a humilhava publicamente, mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela sabia algo que ele não sabia, e isso mudaria tudo. Eu só estava sugerindo que talvez... Ela começou, mas Eduardo a cortou com outra gargalhada. Sugerindo? Ele se levantou da cadeira de couro que custava mais que o salário anual de Laura. Querida, você está aqui há 3 meses. 3 meses? Mal sabe fazer café direito e quer dar sugestões sobre contratos internacionais? O escritório estava em silêncio absoluto. 23 funcionários observavam a cena. Alguns com pena de Laura, outros desviando o olhar, envergonhados por não terem coragem de defendê-la. Todos sabiam que Eduardo Tavares era um chefe difícil, arrogante até a medula, mas naquele momento ele estava ultrapassando todos os limites. Senhor Eduardo, Laura tentou novamente, a voz saindo mais firme que antes. Eu realmente acho que posso ajudar com o documento que chegou da Alemanha. Se o senhor me der apenas uma chance de... Uma chance? Eduardo riu tão alto que teve que se apoiar na mesa. Amor, você quer saber quanto eu pago para tradutores especializados resolverem esse tipo de coisa? 15 mil reais. 15 mil! E você, que ganha 1.200 como estagiária, acha que pode fazer melhor? Laura sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele. Não na frente de todos. Marina Costa, a gerente de recursos humanos que estava a poucos metros de distância, finalmente reuniu coragem para intervir. Eduardo, talvez possamos ouvir o que ela tem a dizer. Não custa nada. Não custa nada. Eduardo se virou para Marina com uma expressão de pura indignação. Custa sim. Custa meu tempo, que vale muito mais que o dela. Custa a credibilidade da empresa se deixarmos uma estagiária incompetente mexer em documentos importantes. Foi quando aconteceu. Foi quando Eduardo Tavares cometeu o erro que mudaria sua vida para sempre. Ele pegou o documento alemão que estava sobre sua mesa, aquele que tinha chegado pela manhã e deixado todo o departamento jurídico em pânico, e acenou com ele no ar como se fosse lixo. Sabe de uma coisa? Ele olhou diretamente para Laura, aquele sorriso cruel ainda nos lábios. Vou fazer uma aposta com você. Se você conseguir traduzir esse documento perfeitamente até o final do dia, eu te dou meu salário do mês inteiro. O escritório explodiu em murmúrios. O salário mensal de Eduardo era de 80 mil reais, uma fortuna comparada ao que qualquer um ali ganhava. 80 mil reais! Ele gritou, fazendo questão de que todos ouvissem. Mas quando você falhar, e você vai falhar, quero que você peça desculpas para mim e para todos aqui por ter desperdiçado nosso tempo com suas ideias ridículas. Aceita a aposta? Laura olhou para o documento nas mãos de Eduardo. Era um contrato complexo, cheio de termos técnicos em alemão. Ela podia ver de longe que não era um alemão simples. Era linguagem jurídica especializada, o tipo de coisa que realmente exigia anos de estudo para entender. Mas o que Eduardo não sabia, o que ninguém naquele escritório sabia, era que Laura Mendes não era apenas uma estagiária comum. Ela tinha segredos. Tinha um passado que havia escondido cuidadosamente durante esses 3 meses. E agora, finalmente, teria a chance de mostrar quem realmente era. Eu aceito, ela disse, a voz firme e clara. Eduardo piscou, claramente surpreso. Ele esperava que ela recuasse,
que saísse correndo envergonhada. Mas ali estava ela, parada no meio do escritório, com o queixo erguido e os olhos fixos nos dele. Você aceita? Ele riu nervosamente. Você realmente acha que pode? Eu não acho. Eu sei que posso. Laura o interrompeu. Mas tem uma condição. Uma condição? Eduardo cruzou os braços divertido. A estagiária que ganha 1.200 por mês está colocando condições? Isso eu quero ouvir. Quando eu conseguir, Laura disse, enfatizando o quando em vez de se. Além dos 80 mil reais, eu quero um pedido de desculpas público, na frente de todos os funcionários. Por todos os meses que o senhor me tratou como se eu fosse burra, como se eu não tivesse valor, como se eu fosse invisível. O silêncio que caiu sobre o escritório foi diferente. Não era mais o silêncio constrangido de antes. Era o silêncio de pessoas assistindo a algo extraordinário acontecer. Uma estagiária de 23 anos estava enfrentando um dos empresários mais arrogantes de São Paulo e estava fazendo isso com uma dignidade que ninguém esperava. Eduardo ficou vermelho. Ninguém falava com ele desse jeito. Especialmente não uma estagiária que ele mal considerava gente. Está bem, ele disse entre dentes. Quando você falhar miseravelmente, e você vai falhar, você pede desculpas de joelhos, na frente de todo mundo, e depois sai da minha empresa e nunca mais volta. Aceito, Laura disse imediatamente. Eduardo jogou o documento na direção dela com tanta força que as páginas voaram pelo ar. Laura as pegou com calma, organizando cada folha meticulosamente enquanto todos observavam. Você tem até às 6 da tarde, Eduardo disse, olhando para o relógio. São 11h30 agora. 6h30 para você provar que não é a incompetente que eu sei que você é. Laura olhou para o documento em suas mãos. Eram 15 páginas de alemão jurídico complexo, cheias de cláusulas técnicas e terminologia especializada. Qualquer pessoa normal levaria dias para traduzir aquilo com a ajuda de dicionários e softwares. Mas Laura não era qualquer pessoa normal. Vou precisar de um computador, acesso à internet e uma sala silenciosa, ela disse calmamente. Marina, dá o que ela está pedindo. Eduardo ordenou, ainda sorrindo daquele jeito cruel. Quero que ela tenha todas as condições possíveis para falhar. Assim não pode reclamar depois. Marina levou Laura até uma sala de reuniões vazia. Pelo caminho, sussurrou. Laura, você tem certeza disso? Esse documento é realmente complexo. Nem nosso departamento jurídico conseguiu entender direito. Laura olhou para Marina e, pela primeira vez em 3 meses, sorriu. Não era um sorriso tímido ou inseguro. Era o sorriso de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Marina, pode confiar em mim. Eu sei o que estou fazendo. Quando a porta se fechou, Laura finalmente permitiu que seus ombros relaxassem. 3 meses. 3 meses aguentando humilhações, sendo tratada como invisível, ouvindo piadas sobre sua suposta incompetência. Tudo porque ela precisava daquele emprego, daquele salário mínimo que ajudava a pagar as contas em casa. Mas agora, finalmente, poderia mostrar quem realmente era. Laura Mendes não era apenas uma estagiária. Ela tinha se formado em Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, com honras máximas. Havia morado em Berlim por 6 anos, trabalhado em um dos maiores escritórios de advocacia internacional da Europa, e falava alemão tão fluentemente quanto português. Mas então sua mãe havia ficado doente. Câncer em estágio avançado. Laura tinha largado tudo, voltado para o Brasil, e aceitado o primeiro emprego que conseguiu para poder pagar o tratamento. Não importava que fosse como estagiária. Não importava que ganhasse uma miséria. O que importava era estar perto da mãe. Durante 3 meses, havia escondido sua formação, suas qualificações, sua experiência. Por quê? Porque sabia que ninguém acreditaria. Porque sabia que achariam que ela estava mentindo. Porque era mais fácil ser subestimada do que ter que provar sua competência todos os dias. Mas agora, Eduardo havia lhe dado a oportunidade perfeita. Laura abriu o documento e começou a ler. Seus olhos deslizaram pelas páginas com a familiaridade de quem tinha lido centenas de contratos similares. Era um acordo de fusão empresarial entre uma companhia brasileira e uma alemã, com cláusulas sobre distribuição de lucros.
responsabilidades legais e direitos de propriedade intelectual. Complexo para leigos, básico para ela. Mas Laura não ia apenas traduzir. Ia fazer um trabalho tão perfeito, tão impecável, que nem Eduardo teria como questionar. Ela abriu o computador e seus dedos começaram a voar pelo teclado. Não precisava de dicionários, não precisava de programas de tradução. Cada palavra, cada termo técnico, cada nuance legal, tudo estava gravado em sua memória depois de anos trabalhando com exatamente esse tipo de documento. Do lado de fora, o escritório estava em polvorosa. Funcionários sussurravam entre si, fazendo apostas sobre o que aconteceria. Ela não tem chance. Roberto, do financeiro, disse para um grupo de colegas. Esse documento é impossível. Nem o Paulo, que estudou alemão por 2 anos, conseguiu entender. Eu só quero ver a cara do Eduardo quando ela falhar, comentou Juliana, da contabilidade. Vai humilhar ela ainda mais. Não sei por que ela aceitou. Porque ela tem dignidade. Marina interveio, surpreendendo a todos. Porque ela está cansada de ser tratada como lixo. E, honestamente, eu torço para que ela consiga. Eduardo merece levar uma lição. Marina, você está louca. Roberto olhou ao redor nervosamente. Se o Eduardo ouvir você falando assim, não me importo, Marina disse, surpreendendo até a si mesma. Trabalho aqui há 8 anos e estou cansada de ver como ele trata as pessoas, especialmente a Laura. Ela trabalha mais que qualquer um aqui, chega cedo, sai tarde, nunca reclama, e ele trata ela como se fosse nada. Enquanto isso, na sala de reuniões, Laura estava terminando a última página. Tinha levado apenas 2 horas, mas ela não ia entregar agora. Ia esperar, ia revisar cada vírgula, cada ponto, cada palavra, ia fazer Eduardo suar, ia fazer ele pensar que tinha ganhado. E então, no último minuto, ia entregar a tradução mais perfeita que ele já tinha visto na vida. Às 3 da tarde, Eduardo passou pela sala de reuniões e espiou pela janela de vidro. Laura estava concentrada na tela do computador, as sobrancelhas franzidas, os dedos ocasionalmente digitando algo. Ela parecia competente, e isso o incomodou mais do que queria admitir. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo. É impossível que ela realmente saiba alemão, mas havia algo na postura dela, na forma como seus olhos escaneavam o texto, que o fazia duvidar pela primeira vez. Às 5 da tarde, Marina bateu na porta da sala de reuniões. Laura, falta 1 hora. Como está indo? Laura olhou para ela e sorriu. Terminei há 2 horas. Estou só revisando. Marina arregalou os olhos. Você terminou? Sim. E não é apenas uma tradução. Identifiquei 3 cláusulas problemáticas que poderiam causar prejuízo legal para a empresa. E sugeri correções baseadas na lei comercial alemã. Laura, quem é você? Marina perguntou, genuinamente chocada. Alguém que estava esperando a oportunidade certa para mostrar seu valor. Laura respondeu. E Eduardo acabou de me dar essa oportunidade. Às 5h55, Laura saiu da sala de reuniões carregando um pendrive e uma expressão de total confiança. O escritório inteiro parou para observá-la caminhar até a mesa de Eduardo. Ele estava recostado na cadeira, aquele sorriso arrogante ainda no rosto. Ah, finalmente desistiu? Veio pedir desculpas antes do prazo? Não, Laura disse, colocando o pendrive na mesa dele. Vim entregar a tradução completa. Eduardo pegou o pendrive como se fosse algo nojento. Vamos ver essa tragédia então. Ele conectou o pendrive no computador e abriu o arquivo. A expressão em seu rosto mudou completamente quando começou a ler. A tradução estava perfeita. Mais que perfeita. Era profissional, técnica, impecável. Cada termo estava correto. Cada nuance legal preservada. Cada cláusula explicada com notas de rodapé esclarecedoras. E no final, havia um anexo com 3 páginas de análise legal, apontando problemas potenciais no contrato original e sugerindo modificações baseadas em precedentes da jurisprudência alemã. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Eduardo lia e relia, procurando desesperadamente por um erro, qualquer erro, mas não havia nenhum. Isso não é possível, ele murmurou. Você deve ter usado algum programa online.
Posso provar que não, Laura disse calmamente. Então, sem avisar, começou a falar em alemão fluente, recitando uma das cláusulas mais complexas do documento de memória, explicando cada termo legal com uma precisão que deixou todos boquiabertos. Eu me formei em Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg, ela continuou, agora em português. Trabalhei por 4 anos no escritório Müller & Schneider, em Berlim, especializado em fusões e aquisições internacionais. Voltei para o Brasil há 3 meses porque minha mãe está com câncer e precisa de mim. Eduardo estava branco como papel. Mas você se candidatou para uma vaga de estagiária porque precisava de qualquer emprego que me desse flexibilidade de horário para cuidar da minha mãe, Laura explicou. Não me importava com o cargo ou o salário. Me importava em estar perto dela. Mas isso não significa que sou incompetente. Significa que tenho prioridades. Marina começou a aplaudir. Devagar no começo, mas então Juliana se juntou. Depois Roberto. Um por um, todos os funcionários do escritório começaram a aplaudir, até que o som ecoava pelas paredes. Eduardo estava sozinho no seu pedestal de arrogância, vendo sua superioridade desmoronar diante de seus olhos. Você me deve R$80 mil, Laura disse calmamente, e um pedido de desculpas público. A expressão no rosto de Eduardo era algo que ninguém jamais esqueceria. Era a cara de um homem que acabara de aprender que subestimar as pessoas era o erro mais caro que alguém podia cometer. E a história estava apenas começando. O aplauso ainda ecoava pelo escritório quando Eduardo Tavares se levantou bruscamente da cadeira, derrubando uma caneta que rolou pela mesa e caiu no chão com um barulho seco que pareceu alto demais no silêncio que se seguiu. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, e pela primeira vez em seus 45 anos de vida, ele não sabia o que dizer. Isso é ridículo. Ele finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu trêmula, sem a autoridade de sempre. Você claramente usou algum programa de tradução automática. Ninguém traduz 15 páginas de alemão jurídico em 2 horas. Laura deu um passo à frente, e havia algo diferente nela agora. Os ombros não estavam mais curvados, a cabeça não estava mais baixa. Ela parecia ter crescido 10 centímetros, parecia ocupar mais espaço na sala. Senhor Eduardo, o senhor quer que eu recite o documento inteiro em alemão? Posso fazer isso. Ou prefere que eu explique cada cláusula legal usando jurisprudência alemã específica? Também posso. Eu quero, Marina disse, surpreendendo a todos, que você explique aquelas 3 cláusulas problemáticas que mencionou, as que poderiam causar prejuízo para a empresa. Eduardo se virou para Marina com fúria. Você não tem autoridade para... Na verdade, tenho. Marina o interrompeu. E havia uma firmeza na voz dela que ninguém tinha ouvido antes. Como gerente de RH, é minha responsabilidade garantir que a empresa não perca oportunidades valiosas. E claramente temos uma profissional altamente qualificada sendo desperdiçada como estagiária. Laura olhou para Marina com gratidão e depois se voltou para todos os funcionários que ainda estavam paralisados observando a cena. A primeira cláusula problemática está na página 7, seção 4.2. O contrato estabelece que, em caso de disputa, a lei aplicável será a alemã. Mas há uma inconsistência, porque a seção seguinte menciona arbitragem no Brasil. Segundo o Código Comercial alemão, isso pode invalidar todo o contrato. Eduardo pegou o documento original em alemão e começou a procurar freneticamente pela seção mencionada. Seus olhos escaneavam as palavras que para ele não faziam sentido algum. A segunda cláusula, Laura continuou, está na página 11. Há uma tradução literal do termo Gewährleistung como garantia, mas no contexto legal alemão esse termo implica responsabilidades muito mais amplas que podem expor a empresa brasileira a processos que no Brasil seriam impensáveis. Juliana, da contabilidade, estava boquiaberta. Você está dizendo que se assinássemos esse contrato, poderíamos ser processados na Alemanha? Exatamente, Laura confirmou. E a terceira cláusula, que é a mais grave, está na página 14. Há uma data de vencimento para contestações que, pela lei alemã, é contada de forma diferente do que no Brasil. O que parece ser 90 dias, na verdade, são 67 dias úteis.
Se não ajustarmos isso, a empresa perde automaticamente o direito de contestar qualquer problema após esse prazo. O silêncio que caiu sobre o escritório era diferente agora. Não era o silêncio da humilhação ou do constrangimento. Era o silêncio do choque absoluto. Aquela mulher que eles haviam visto limpar cafeteiras e fazer cópias durante 3 meses acabara de potencialmente salvar a empresa de um desastre legal milionário. Roberto se aproximou timidamente. Laura, desculpa perguntar, mas... por que você nunca disse nada? Por que escondeu que tinha essa formação? Laura respirou fundo. Essa era a pergunta que ela sabia que viria. E tinha que decidir se contava a verdade completa ou mantinha parte de sua história guardada. Mas depois de 3 meses escondendo quem era, sentiu que merecia ser honesta. Porque quando voltei da Alemanha, tentei conseguir emprego em escritórios de advocacia, em empresas de comércio internacional, em consultorias. Enviei mais de 50 currículos. Ela fez uma pausa, sentindo a emoção apertar sua garganta. Sabem quantas respostas recebi? Ninguém respondeu. Nenhuma. 0. Porque ou achavam que meu currículo era falso, ou porque eu tinha ficado muito tempo fora do mercado brasileiro, ou porque eu era jovem demais para ter a experiência que alegava ter. Marina cobriu a boca com a mão, os olhos marejados. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3. Laura continuou. E agora as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Ela precisa de quimioterapia que custa R$8.000 por mês. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Sou filha única. Não tenho mais ninguém. A voz dela quebrou, mas ela continuou. Quando vi a vaga de estagiária aqui, não me importei que o salário fosse de R$1.200. Não me importei que fosse uma posição muito abaixo da minha qualificação. Me importei que tinha plano de saúde depois de 3 meses. Me importei que o horário me permitia levar minha mãe nas sessões de quimioterapia. Juliana começou a chorar abertamente. Vários outros funcionários limpavam os olhos discretamente. Então fiquei calada. Aceitei ser subestimada. Aceitei ser tratada como se fosse burra. Aceitei fazer café e cópias com um diploma que custou 6 anos da minha vida e 100.000 euros em investimento. Porque minha mãe vale mais que meu orgulho. O silêncio agora era absoluto. Até Eduardo estava parado, sem saber para onde olhar. E sabe o que é pior? Laura olhou diretamente para Eduardo. Não foi a humilhação que doeu. Não foi ser tratada como incompetente. Foi ver minha mãe, morrendo de câncer, me perguntar todos os dias se eu estava feliz no trabalho. Foi ter que mentir para ela dizendo que sim, que estava tudo bem, que as pessoas me respeitavam. Laura limpou as lágrimas com as costas da mão. Foi ter que fingir que não doía cada vez que o Sr. Eduardo fazia piadas sobre minha suposta incompetência. Cada vez que me mandava refazer um trabalho que estava perfeito só para me manter ocupada. Cada vez que deixava claro que eu era descartável. Eduardo estava pálido. Pela primeira vez, estava vendo Laura não como uma estagiária irritante, mas como uma pessoa real com uma história real e uma dor real. Mas hoje, Laura disse, recuperando a compostura, o Senhor me deu a chance de mostrar quem eu sou. E eu agradeço por isso. Então vou repetir. O Senhor me deve R$80.000 e um pedido de desculpas público. Eduardo engoliu em seco. R$80.000. Era muito dinheiro, sim, mas ele tinha. O que ele não tinha era a dignidade para admitir que estava errado. Não na frente de todos os seus funcionários. Eu não vou pagar, ele disse, e o escritório inteiro ofegou. Porque essa aposta foi uma piada, não foi um contrato legal. Você não pode me obrigar a... Senhor Eduardo, Marina interveio, sua voz cortante. Havia 23 testemunhas quando o senhor fez a oferta. Isso constitui um contrato verbal válido sob a lei brasileira. E considerando que a Laura acabou de demonstrar conhecimento excepcional de lei internacional, tenho certeza que ela sabe exatamente como processar a empresa por quebra de contrato. Laura sorriu pela primeira vez. Na verdade, segundo o artigo 422 do Código Civil Brasileiro, há o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. O senhor Eduardo fez uma oferta pública. Eu aceitei, cumpri minha parte. Ele é legalmente obrigado a cumprir a dele. Roberto começou a aplaudir novamente. Ela sabe direito brasileiro também. Obviamente, Laura disse.
Revalidei meu diploma alemão no Brasil antes de voltar. Passei no exame da OAB na primeira tentativa. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira, derrotado. Não apenas havia subestimado Laura completamente, como agora estava preso na sua própria arrogância. Além disso, Marina adicionou pegando seu tablet. Eu gravei toda a interação, desde o momento que o senhor ofereceu a aposta até agora. Então temos evidência em vídeo também. Eduardo olhou para Marina com traição. Você gravou? Gravei. Porque já vi o senhor humilhar funcionários antes e depois negar que fez qualquer coisa errada. Dessa vez quis garantir que houvesse prova. Laura olhou para Marina com surpresa e gratidão. Ela não estava sozinha. Tinha alguém do seu lado. Então, Laura disse, voltando-se para Eduardo, o senhor vai pagar ou prefere que eu entre com processo? Porque posso fazer isso agora mesmo. Conheço 3 advogados trabalhistas excelentes que adorariam pegar um caso com evidência em vídeo e 23 testemunhas. Eduardo sabia que estava encurralado, mas sua arrogância ainda lutava para sobreviver. Tá bom, eu pago, mas vai levar uns dias para eu transferir o dinheiro. Não, Laura disse firmemente. O senhor tem acesso ao internet banking no celular. Pode transferir agora. Agora? Agora. Na frente de todos, para que todos vejam que o senhor cumpre sua palavra. Eduardo olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de expectativa. Até seus funcionários mais leais queriam ver ele pagar. Com mãos trêmulas, ele pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Qual sua agência e conta? Laura ditou os números, e o escritório inteiro observou em silêncio enquanto Eduardo digitava. Quando ele apertou confirmar, foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Pronto, ele disse entre dentes. Transferido, R$80 mil. O celular de Laura vibrou com a notificação. Ela checou e confirmou. O dinheiro estava lá. Obrigada, ela disse. Agora falta o pedido de desculpas. Eduardo respirou fundo. Isso era pior que pagar o dinheiro. Isso feria seu ego de uma forma que nada mais poderia. Desculpa, ele murmurou, tão baixo que mal dava para ouvir. Mais alto, Laura pediu. E de pé, como o senhor estava quando me humilhou. Eduardo se levantou, vermelho de raiva e vergonha. Desculpa, Laura, por ter te subestimado, por ter te tratado mal. E por ter assumido que você era incompetente só porque era estagiária. Laura assentiu. Aceito as desculpas. Mas tem mais uma coisa. O quê? Eu renuncio. O escritório inteiro ficou em choque. Depois de tudo isso, ela estava saindo. Você está saindo? Marina perguntou, visivelmente chateada. Estou, Laura confirmou. Porque não vou mais trabalhar num lugar onde fui desrespeitada durante 3 meses. Não vou mais aceitar ser tratada como menos do que sou. Ela olhou ao redor, para todos os funcionários que a haviam apoiado. Mas quero que vocês saibam algo. Vocês não merecem trabalhar para alguém que os trata como Eduardo trata. Vocês são competentes, dedicados, trabalham duro, merecem respeito. Marina se aproximou de Laura. E o que você vai fazer agora? Laura sorriu. Com R$80 mil, posso pagar 6 meses de tratamento da minha mãe sem me preocupar. Posso procurar um emprego que realmente valorize minhas qualificações. Posso finalmente parar de me esconder. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor me ensinou uma lição importante hoje. Eu te ensinei? Ele parecia genuinamente surpreso. Sim, me ensinou que nunca devo aceitar ser tratada como menos do que sou. Me ensinou que meu valor não depende do reconhecimento de outras pessoas. Me ensinou que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ser excelente no que você faz. Ela fez uma pausa. Mas principalmente me ensinou que a arrogância é a forma mais cara de ignorância. O senhor perdeu R$80 mil hoje, mas perdeu algo muito mais valioso. A chance de ter uma profissional excepcional trabalhando para o senhor. Com isso, Laura saiu do escritório sob os aplausos de todos os funcionários. Do lado de fora, enquanto esperava o elevador, ela finalmente permitiu que toda a emoção que havia segurado durante a confrontação saísse. Chorou. Chorou de alívio, de orgulho, de exaustão. Mas também chorou de esperança. Porque pela primeira vez em 3 meses, sentia que havia recuperado sua dignidade.
O celular tocou. Era sua mãe. Oi, mãe. Laura, querida, como foi o dia? Laura sorriu através das lágrimas. Mãe, hoje foi o melhor dia que tive em muito tempo. E tenho uma história incrível para te contar. Mas o que Laura não sabia é que sua história estava apenas começando. E que o que aconteceu naquele escritório iria mudar sua vida de formas que ela nem poderia imaginar. Porque enquanto ela descia no elevador, em algum lugar da cidade, alguém que havia ouvido falar do que aconteceu estava fazendo uma ligação que mudaria tudo. De volta ao escritório, Eduardo estava sentado sozinho em sua sala, olhando para a tela do celular que mostrava o comprovante da transferência. 80 mil reais. Tinha perdido 80 mil reais por pura arrogância. Marina bateu na porta e entrou sem esperar permissão. O que você quer? Eduardo perguntou sem olhar para ela. Vim te avisar que também estou saindo. Depois de 8 anos trabalhando aqui, não aguento mais. Eduardo finalmente olhou para ela. Você está saindo por causa dessa situação ridícula? Não é ridícula, Eduardo. É reveladora. Me mostrou o tipo de pessoa que você realmente é. E não quero mais trabalhar para alguém assim. Então vai. Todos vocês podem ir. Vou contratar pessoas novas. Pode tentar, Marina disse, se dirigindo para a porta. Mas boa sorte encontrando outra pessoa com a competência da Laura que aceite ser tratada como lixo. Quando Marina saiu, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, teve que confrontar uma verdade desconfortável sobre si mesmo. Talvez Laura estivesse certa. Talvez a arrogância realmente fosse a forma mais cara de ignorância. E ele havia acabado de pagar 80 mil reais para aprender essa lição. Laura estava no metrô a caminho de casa quando seu celular tocou. Era um número desconhecido com DDD de São Paulo. Normalmente, ela não atendia chamadas de números que não conhecia, mas algo naquele dia a fez atender. Alô? Laura Mendes? Uma voz masculina, formal, mas gentil. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Dr. Henrique Almeida. Sou sócio fundador da Almeida em Associados, escritório de advocacia internacional. Pode falar agora ou estou interrompendo? Laura sentiu o coração acelerar. Almeida em Associados era um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, especializado em comércio internacional. Posso falar sim. Como conseguiu meu número? Através de Marina Costa. Ela era colega de faculdade da minha esposa e me ligou há 1 hora contando uma história absolutamente fascinante sobre uma ex-aluna de Heidelberg que acabou de dar uma lição de humildade em um empresário arrogante. Laura não sabia se ria ou chorava. Marina havia ligado para ele? Ela contou o que aconteceu? Contou. E também me enviou seu currículo, que ela tinha arquivado no sistema de RH. Laura, por que diabos uma advogada formada em Heidelberg com 4 anos de experiência em Berlim está trabalhando como estagiária ganhando R$ 1.200? A pergunta foi feita sem julgamento, apenas genuína curiosidade. Laura respirou fundo e contou tudo novamente. Sobre a mãe, sobre o câncer, sobre os 50 currículos sem resposta, sobre aceitar qualquer emprego que desse plano de saúde. Quando terminou, havia um silêncio do outro lado da linha. Laura, Dr. Henrique finalmente falou, e havia emoção em sua voz. Minha mãe morreu de câncer há 3 anos. Eu sei exatamente pelo que você está passando. E sei exatamente o tipo de sacrifício que está fazendo. Laura sentiu as lágrimas voltarem. Obrigada por entender. Eu não só entendo como quero oferecer uma proposta. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã, 9 horas? Sim, posso. Mas para quê? Para conversarmos sobre uma posição. Estamos expandindo nosso departamento de Direito Internacional alemão e precisamos urgentemente de alguém com sua qualificação. Alguém que não apenas fale alemão, mas que entenda a cultura legal alemã. Laura teve que se apoiar no corrimão do metrô para não cair. O senhor está oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma conversa. Mas entre nós, depois do que Marina me contou sobre como você analisou aquele contrato e identificou 3 cláusulas problemáticas em questão de horas, já estou impressionado. Só preciso confirmar pessoalmente. Eu vou. Com certeza vou. Ótimo. E Laura, traga a documentação do seu diploma e histórico de Heidelberg. Não porque eu duvide, mas porque preciso para o RH.
Quando Laura desligou, percebeu que estava sorrindo. Pela primeira vez em meses, sorrindo de verdade. Não era apenas pela possível oportunidade de emprego. Era pela validação. Alguém que não a conhecia, alguém importante no mercado, havia ouvido sua história e, em vez de duvidar, havia acreditado. Ela chegou em casa às 7 da noite. Era um apartamento pequeno de 2 quartos em um bairro distante, mas era lar. Sua mãe, Vera, estava sentada no sofá assistindo novela quando Laura entrou. "Oi, meu amor", Vera disse, pausando a TV. "Você está com uma cara diferente. Aconteceu alguma coisa?" Laura largou a bolsa e se sentou ao lado da mãe. Vera tinha 56 anos, mas o câncer a fizera parecer mais velha. Tinha perdido todo o cabelo com a quimioterapia e usava um lenço colorido na cabeça. Mas seus olhos ainda tinham aquele brilho quando olhava para a filha. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Na verdade, várias coisas. Você está me assustando, Laura. Não é nada ruim. Pelo menos não totalmente ruim. Mas eu preciso ser honesta com você sobre o meu trabalho." E então Laura contou tudo. Sobre as humilhações diárias, sobre Eduardo, sobre como tinha escondido sua formação, sobre a aposta, sobre os 80 mil reais. Cada palavra, cada detalhe. Quando terminou, Vera estava chorando. "Mãe, não chora", Laura disse, segurando as mãos dela. "Está tudo bem agora. Eu consegui o dinheiro para o seu tratamento e... não é por isso que estou chorando." Vera a interrompeu. "Estou chorando porque durante 3 meses você aguentou tudo isso sozinha e nunca me contou. Estou chorando porque você sacrificou sua dignidade por mim. Mãe, você é mais importante que minha dignidade." "Não, Laura. Nada é mais importante que sua dignidade. Nada." Vera segurou o rosto da filha entre as mãos. "Você acha que eu quero viver sabendo que minha filha está sendo humilhada todos os dias? Que está desperdiçando anos de estudo, de sacrifício, só para pagar meu tratamento? Mas eu escolhi fazer isso. Foi minha decisão. E foi a decisão errada", Vera disse com uma firmeza que Laura não esperava. "Meu amor, eu vivi minha vida inteira, 56 anos. Você tem 23. Se eu tiver que morrer para que você possa viver plenamente, então que seja assim." "Mãe, não fala isso." "Eu falo sim, porque é a verdade." As lágrimas de Vera caíam livremente agora. Que tipo de mãe eu seria se deixasse minha filha brilhante, talentosa, incrível, desperdiçar sua vida limpando café para pagar quimioterapia? Laura também estava chorando. "Mas eu não quero perder você. Você é tudo que eu tenho. E você é tudo que eu tenho. Por isso mesmo não posso deixar você se sacrificar assim." Vera limpou as lágrimas da filha. "Me conta sobre esse doutor Henrique que ligou." Laura contou sobre a ligação, sobre a entrevista marcada para o dia seguinte, sobre a possibilidade de finalmente trabalhar com o que estudou. "Então você vai nessa entrevista", Vera disse, "e vai aceitar o emprego se ele oferecer. Mesmo que o salário não seja suficiente para pagar tudo, nós damos um jeito." "Mas mãe..." "Sem mas. Laura, olha para mim." Vera esperou até que os olhos da filha encontrassem os seus. "Eu não criei você para ser pequena. Eu te criei para ser extraordinária. E hoje você provou que é exatamente isso. Extraordinária." Elas se abraçaram, chorando juntas no sofá daquele apartamento pequeno que era mais rico em amor do que qualquer mansão. "Mãe", Laura disse depois de um tempo, "eu ganhei 80 mil reais hoje." "Eu sei, você me contou. São 10 meses de quimioterapia. 10 meses sem ter que me preocupar. Então use esse tempo para construir sua carreira de verdade, para ser quem você nasceu para ser." Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. Revisou mentalmente tudo que ia falar na entrevista, organizou seus documentos, ensaiou respostas para possíveis perguntas. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir e começou a se arrumar. Escolheu um terno simples, mas elegante que tinha comprado em Berlim. Fez o cabelo em um coque profissional. Pela primeira vez em 3 meses, se olhou no espelho e viu quem realmente era. Às 8h15, estava na frente do edifício onde ficava Almeida em Associados. Era um prédio moderno de vidro no coração da Avenida Paulista. Respirou fundo e entrou. A recepção era elegante, toda em tons de cinza e branco.
com obras de arte moderna nas paredes. Uma recepcionista sorriu quando ela se aproximou. Bom dia, tenho reunião com o Dr. Henrique Almeida às 9 horas. Meu nome é Laura Mendes. Ah, sim, a doutora Laura. O Dr. Henrique está te esperando. Pode subir para o 22º andar. Doutora Laura. Há quanto tempo ninguém a chamava assim? No 22º andar foi recebida por uma assistente que a levou até uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. E lá estava Dr. Henrique Almeida. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, terno impecável e um sorriso genuinamente caloroso. Laura, prazer conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Dr. Henrique. Por favor, me chama de Henrique. Senta, fica à vontade. Eles se sentaram e Henrique abriu uma pasta na mesa. Então, revisei seu currículo que Marina me enviou. Heidelberg, Müller & Schneider em Berlim. Especialização em fusões e aquisições internacionais. É impressionante. Obrigada. Mas o que mais me impressionou foi o que Marina me contou sobre ontem. Sobre como você identificou problemas no contrato que o departamento jurídico inteiro deles não viu. Laura sorriu modestamente. Eu tive bastante experiência com contratos alemães em Berlim. Claramente. Laura, vou ser direto porque meu tempo é curto. E imagino que o seu também. Henrique se inclinou para a frente. Estamos expandindo nossa atuação com empresas alemãs. Temos 3 clientes grandes em processo de estabelecer operações no Brasil. E estamos com dificuldade de encontrar profissionais que realmente entendam as nuances da lei comercial alemã. Entendo. Preciso de alguém que não apenas traduza documentos, mas que possa aconselhar nossos clientes sobre as diferenças entre os sistemas legais, que possa antecipar problemas, que possa negociar com advogados alemães de igual para igual. Laura sentiu o coração acelerar. E você acha que eu posso fazer isso? Acho. Laura, você já fez isso. Ontem, com um contrato que ninguém mais conseguiu analisar direito. Ele sorriu. A questão é, você quer fazer isso? Mais do que qualquer coisa. Ótimo. Então vamos falar de condições. O salário inicial seria de R$25.000 mensais, com revisão depois de 6 meses. Plano de saúde completo, que pode incluir dependentes. Laura teve que fazer um esforço para não mostrar o choque. R$25.000. Era mais de 20 vezes o que ganhava como estagiária. Além disso, Henrique continuou, temos um bônus por desempenho, que pode adicionar até 50% ao salário anual, e participação nos lucros dos casos que você trabalhar diretamente. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. E começa segunda-feira. Laura olhou para aquele homem que estava oferecendo não apenas um emprego, mas uma chance de reconstruir sua carreira. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo isso? Por que confia em mim sem nem me conhecer direito? Henrique ficou sério. Porque, Laura, eu já vi muitos advogados talentosos nessa vida, mas raramente vejo alguém com integridade de verdade. Você poderia ter ficado naquele emprego horrível, poderia ter aceitado ser tratada como menos do que é. Mas quando teve a chance, você se levantou e mostrou seu valor. Ele fez uma pausa. Além disso, Marina me contou sobre sua mãe, sobre por que você voltou da Alemanha, sobre os sacrifícios que fez. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer diploma. Laura sentiu as lágrimas voltarem. Obrigada por acreditar em mim. Não precisa agradecer. Só precisa ser tão boa quanto eu sei que você é. Eles apertaram as mãos e Laura assinou os documentos preliminares ali mesmo. Quando saiu do escritório 2 horas depois, estava em choque. Em menos de 24 horas, sua vida tinha virado completamente. Ligou para a mãe assim que saiu do prédio. E aí? Vera atendeu no primeiro toque. Eu consegui, mãe! R$25.000 por mês! Do outro lado da linha, ouviu sua mãe começar a chorar de alegria. Eu sabia que você ia conseguir. E tem plano de saúde que cobre você também. Não vamos precisar mais me preocupar com o tratamento. Laura, meu amor, estou tão orgulhosa de você. Eu não teria conseguido sem você, mãe. Sem seu apoio, sem você ter acreditado em mim. Agora promete uma coisa. O quê? Promete que nunca mais vai aceitar ser tratada como menos do que você é. Promete que vai sempre lutar pelo respeito que merece. Eu prometo, mãe. Prometo.
Quando Laura desligou, ficou parada na Avenida Paulista, observando o movimento de pessoas. Executivos apressados, estudantes, vendedores ambulantes, cada um com sua história, cada um lutando suas batalhas. E ela percebeu algo importante. Não era apenas sobre ela. Quantas outras pessoas talentosas estavam aceitando empregos abaixo de sua qualificação porque precisavam? Quantas outras estavam sendo humilhadas diariamente porque não tinham opção? Ela pegou o celular e abriu o Instagram. Nunca tinha sido muito ativa nas redes sociais, mas sentiu que precisava compartilhar o que aconteceu. Não para se vangloriar, mas para dar esperança para outras pessoas. Escreveu: "Ontem meu chefe me humilhou na frente de todo o escritório. Hoje consegui um emprego dos sonhos. Para todos que estão sendo subestimados, maltratados ou desvalorizados, seu momento vai chegar. Continue sendo excelente. Continue acreditando em você. E nunca, nunca aceite ser tratado como menos do que você é. Há dignidade, respeito, há valor próprio." Postou e guardou o celular, sem esperar nada. Mas às vezes, as coisas mais simples têm o maior impacto. Porque enquanto Laura caminhava de volta para casa, sua postagem estava começando a viralizar. Pessoas estavam compartilhando, comentando, contando suas próprias histórias de superação. E em algum lugar da cidade, Eduardo Tavares estava vendo a postagem de Laura aparecer no feed dele. A história dele estava longe de acabar. Assim como a dela estava apenas começando. Eduardo Tavares estava sentado em sua sala às 10 da noite quando viu a postagem de Laura aparecer no seu feed do Instagram. Ele não a seguia, mas várias pessoas que ele conhecia haviam compartilhado. E quanto mais ele rolava, mais compartilhamentos via. Centenas. Depois milhares. Não demorou muito para que alguém identificasse a empresa nos comentários. "Isso aconteceu na Tech Global Import. Conheço gente que trabalha lá", dizia um comentário com 1000 curtidas. Eduardo sentiu o estômago revirar. Pegou o celular e começou a ler os comentários. Eram milhares, e a maioria era devastadora. Quantas pessoas brilhantes estão limpando o chão porque chefes arrogantes não conseguem enxergar além do próprio ego? Conheço essa dor. Trabalhei 2 anos num lugar que me tratava como burra. Hoje sou gerente em outra empresa. Quem perde são eles. Todo chefe deveria ler isso. Respeito não depende de cargo. Mas o que realmente o abalou foi quando viu que Marina também tinha compartilhado a postagem, adicionando: "Trabalhei 8 anos numa empresa onde vi isso acontecer todos os dias. Hoje pedi demissão. Nunca mais vou compactuar com desrespeito. Tim Laura." O celular de Eduardo começou a tocar. Era Cristiano Borges, o presidente do conselho administrativo da empresa. "Eduardo, você viu o que está acontecendo nas redes sociais?" "Vi", ele respondeu, tentando manter a voz firme. "Sua empresa está sendo crucificada publicamente. Temos clientes perguntando se é verdade que humilhamos funcionários. Parceiros questionando se querem continuar associados conosco." "Cristiano, foi só uma situação isolada. Uma funcionária problemática que..." "Funcionária problemática?" A voz de Cristiano explodiu no telefone. "Eduardo, a mulher tinha diploma de Heidelberg e você a botou para fazer café. Ela analisou um contrato que nosso departamento jurídico não conseguiu, e você ofereceu o salário dela como piada. Eu não sabia que ela tinha essas qualificações. E esse é exatamente o problema." Cristiano estava furioso. "Você não sabia porque nunca se importou em saber. Porque para você, uma estagiária não merecia nem uma conversa de 5 minutos. Eduardo ficou em silêncio. O que poderia dizer? Amanhã de manhã, reunião de emergência do conselho. 8 horas. "E Eduardo, você vai ter que responder por isso." Quando Cristiano desligou, Eduardo jogou o celular no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Em 24 horas, havia perdido R$80 mil, sua gerente de RH, e agora estava prestes a perder a confiança do conselho. Tudo porque não conseguiu enxergar o valor de uma pessoa. Do outro lado da cidade, Laura estava deitada na cama rolando pelos comentários da sua postagem com uma mistura de choque e gratidão. Nunca imaginou que tanta gente se identificaria com sua história. Uma mensagem privada apareceu. Era de uma mulher chamada Patrícia Silva. "Laura, obrigada por compartilhar sua história. Sou engenheira formada no MIT, mas trabalho como secretária porque voltei para cuidar do meu pai com Alzheimer. Todos os dias sou tratada como se fosse incompetente.
Sua história me deu coragem para continuar procurando algo melhor. Obrigada. Laura respondeu imediatamente. Patrícia, você não está sozinha. Seu valor não diminui porque as pessoas não conseguem enxergá-lo. Continue brilhando. Mais mensagens chegavam. Dezenas. Depois, centenas. Cada uma com uma história parecida. Pessoas talentosas sendo subestimadas. Profissionais qualificados aceitando empregos ruins por necessidade. Pais e mães sacrificando carreiras por família. Laura percebeu que sua história havia tocado em algo muito maior que ela imaginava. Não era apenas sobre ela e Eduardo. Era sobre um sistema inteiro que falhava em reconhecer e valorizar pessoas. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma ligação de Henrique. Laura, você viu as notícias? Que notícias? Sua história está em todos os portais. Jovem Pan, G1, UOL. Todo mundo está falando sobre a estagiária de Heidelberg que humilhou o chefe arrogante. Laura sentou-se na cama, assustada. Como assim todo mundo? Sua postagem viralizou. Tem mais de 2 milhões de compartilhamentos. E várias pessoas identificaram a empresa onde você trabalhava. A imprensa está cobrindo. Henrique, eu só queria compartilhar minha experiência. Não queria criar esse circo todo. Laura, escuta. Isso não é circo. É importante. Você deu voz para milhões de pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias. Ele fez uma pausa. Mas preciso te avisar. A imprensa vai querer falar com você. Você está preparada para isso? Eu não sei. Então pensa com calma. Não precisa falar se não quiser. Mas se decidir falar, nós te apoiamos completamente. Quando Laura desligou, sua mãe estava parada na porta do quarto. O que está acontecendo? Vera perguntou. Laura contou tudo, sobre a viralização, sobre as notícias, sobre como sua história havia se tornado algo muito maior. E o que você quer fazer? Vera perguntou. Não sei, mãe. Parte de mim quer se esconder. Mas outra parte acha que se eu ficar quieta, estarei desperdiçando a chance de fazer diferença real. Vera se sentou na cama ao lado da filha. Meu amor, você já fez diferença. Olha quantas pessoas você inspirou. Mas eu poderia fazer mais. Poderia usar essa atenção para falar sobre como o sistema trata profissionais qualificados que passam por dificuldades. Sobre como julgamos pessoas por aparências. Então faz isso. Mas não porque se sente obrigada. Faz porque você quer. Laura pensou por um momento. Eu quero, mas estou com medo. Medo do quê? Medo de não saber o que falar. Medo de decepcionar as pessoas. Vera segurou o rosto da filha entre as mãos. Aquele gesto que fazia desde que Laura era pequena. Meu amor, você é advogada internacional formada em Heidelberg. Você trabalhou em Berlim. Você enfrentou um chefe arrogante e ganhou. Você acha mesmo que não vai saber o que falar? Laura sorriu através das lágrimas. Quando você coloca assim, eu sempre vou colocar assim, porque é a verdade. 2 horas depois, Laura estava dando sua primeira entrevista por videochamada para um portal de notícias. A jornalista, uma mulher chamada Fernanda Ribeiro, foi gentil, mas direta. Laura, sua história tocou milhões de pessoas. Por que você acha que teve tanto impacto? Porque não é só minha história, Laura respondeu. É a história de milhões de pessoas que são subestimadas todos os dias. Pessoas que têm que esconder quem são para conseguir emprego. Pessoas que são julgadas por aparências em vez de competências. E você acha que isso é comum no mercado de trabalho brasileiro? Acho que é comum em todo lugar. Quantas vezes julgamos alguém pela roupa que veste? Pelo sotaque que tem? Pela idade? Pelo cargo que ocupa? Laura sentiu a paixão crescendo em sua voz. Minha história mostra que uma estagiária pode ser mais qualificada que um diretor. Um faxineiro pode ter PhD. Uma recepcionista pode falar 5 idiomas. Mas só descobrimos isso quando paramos de julgar e começamos a enxergar as pessoas. A entrevista se tornou viral também. Trechos foram compartilhados nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, em fóruns de discussão. Laura estava se tornando símbolo de algo muito maior que ela imaginava. Enquanto isso, na Tech Global Import, Eduardo enfrentava a reunião mais difícil de sua vida. Cristiano Borges estava no comando, com outros 5 membros do conselho ao redor da mesa. Eduardo nunca os tinha visto tão sérios.
Eduardo, Cristiano começou, em 20 anos de conselho, nunca tive que lidar com algo assim. Nossa empresa está sendo associada a assédio moral, a desperdício de talentos, a gestão tóxica. Eu já pedi desculpas para ela. Eduardo tentou se defender. Você pediu desculpas porque foi forçado. Outro membro do conselho, Dr. Paulo Mendes, interveio. Não por arrependimento genuíno. Como vocês sabem se não foi genuíno? Porque, Cristiano disse pegando um papel, temos aqui relatos de 6 outros funcionários que também foram humilhados por você nos últimos 2 anos. Relatos que nunca chegaram ao RH porque as pessoas tinham medo de retaliação. Eduardo ficou pálido. Isso é mentira. É mentira que você chamou Roberto de incompetente na frente de clientes? É mentira que você disse para Juliana que ela só estava ali porque era bonita? É mentira que você fez Paulo chorar na sala dele depois de gritar com ele por meia hora? Cada acusação era como uma bofetada. Eduardo lembrava de cada incidente, mas na época não tinha pensado que estava fazendo algo errado. Achava que estava apenas mantendo padrões altos. Eduardo, você criou um ambiente tóxico, Cristiano disse. E agora está custando caro para a empresa. 3 clientes já pediram para rescindir contratos. 2 parceiros pediram reuniões para reavaliar a associação. E o que vocês querem que eu faça? Queremos que você entenda a gravidade do que fez. E queremos mudanças reais. Dr. Paulo se inclinou para a frente. Eduardo, você vai fazer um curso de gestão de pessoas. Vai ter sessões com coach. E vai implementar um canal anônimo de denúncias de assédio moral. E se eu recusar? Então você será afastado da gestão operacional da empresa. Eduardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A empresa era sua vida. Tinha construído aquilo do zero. Está bem, ele disse em voz baixa. Eu faço. E tem mais uma coisa, Cristiano adicionou. Queremos que você faça um pedido de desculpas público. De verdade. Não um comunicado corporativo frio. Um pedido sincero reconhecendo seus erros. Eduardo olhou para cada membro do conselho. Não tinha escapatória. Tudo bem, eu faço. 3 dias depois, Eduardo gravou um vídeo que postou em todas as redes sociais da empresa. Meu nome é Eduardo Tavares e sou CEO da Tech Global Import. Nos últimos dias, uma história envolvendo minha empresa viralizou nas redes sociais. E eu preciso falar sobre isso. Ele respirou fundo, claramente desconfortável. Eu tratei mal uma funcionária extremamente qualificada. Não apenas ela, mas vários outros funcionários ao longo dos anos. Fiz isso porque achava que minha posição me dava o direito de julgar as pessoas sem realmente conhecê-las. Sua voz tremeu. Estava errado. Completamente errado. Laura Mendes me ensinou uma lição que vou carregar para o resto da vida. Que valor não tem nada a ver com cargo, salário ou aparência. Tem a ver com caráter, competência e dignidade. Ele olhou diretamente para a câmera. Peço desculpas para Laura. Peço desculpas para todos os funcionários que tratei mal. E peço desculpas para todos que já se sentiram invisíveis, subestimados ou desvalorizados. O vídeo terminou com Eduardo comprometendo-se a mudanças concretas na empresa. Quando Laura viu o vídeo, estava com sua mãe no sofá. Não era perfeito. Ainda dava para ver que Eduardo estava desconfortável. Mas havia algo de genuíno ali. Algo de quebrado que estava tentando se consertar. O que você acha? Vera perguntou. Acho que é um começo, Laura respondeu. Ele ainda tem muito a aprender, mas pelo menos está tentando. 2 dias depois, Laura começou seu primeiro dia oficial em Almeida em Associados. Quando chegou, havia uma surpresa esperando por ela. A equipe inteira estava reunida na sala de conferências e quando ela entrou, todos começaram a aplaudir. Bem-vinda, doutora Laura, Henrique disse sorrindo. Preparada para mudar o mundo jurídico internacional? Laura sorriu, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. Mais do que preparada. E enquanto começava seu primeiro dia como advogada de verdade, em algum lugar da cidade, Eduardo estava tendo sua primeira sessão com o coach de gestão, começando o longo caminho de aprender a ser um líder melhor. 2 pessoas, 2 jornadas. Uma lição que mudaria ambos para sempre. Mas a história ainda não tinha acabado, porque às vezes, os finais mais importantes são apenas começos disfarçados. 3 semanas depois de começar em Almeida em Associados,
Laura estava em sua mesa revisando um contrato quando Henrique bateu na porta do escritório que agora era dela. Sim, ela tinha um escritório. Com janela. Com vista. Com seu nome na placa. Laura, tem alguém aqui que quer falar com você. Ela levantou os olhos dos documentos. Quem é? Uma jovem. Disse que viu sua entrevista e que precisa muito falar com você. Normalmente eu não deixaria entrar assim, mas ela está chorando no lobby. E algo me disse que você ia querer vê-la. Laura fechou o laptop imediatamente. Manda ela entrar. A garota que entrou tinha no máximo 19 anos. Olhos inchados de tanto chorar. Roupas simples, mas limpas. Carregava uma pasta velha cheia de papéis. Doutora Laura, sua voz saía trêmula. Meu nome é Beatriz Santos. Eu vi sua entrevista na internet. E eu precisava falar com você. Senta, Beatriz. Fica à vontade. Laura indicou a cadeira à sua frente. O que está acontecendo? Beatriz sentou na ponta da cadeira, como se tivesse medo de ocupar muito espaço. Eu trabalho como auxiliar de limpeza, num escritório de contabilidade. Ganho R$ 1.050 por mês. Laura sentiu um aperto no peito. Era sua história de novo. Mas o que ninguém sabe, Beatriz continuou, é que eu me formei em contabilidade com louvor pela USP. Sou a primeira da minha família a ter diploma universitário. Por que está trabalhando como auxiliar de limpeza então? As lágrimas começaram a cair novamente. Meu irmão mais novo tem autismo severo. Minha mãe não consegue trabalhar porque precisa cuidar dele em tempo integral. Meu pai nos abandonou quando descobriu sobre o autismo do meu irmão. Laura pegou uma caixa de lenços e ofereceu para Beatriz. Eu tentei conseguir emprego na área. Ela continuou, limpando as lágrimas. Mas todas as empresas queriam alguém com experiência. Como eu ia ter experiência se ninguém me dava a primeira chance? Então aceitei o emprego de limpeza porque pelo menos pagava as contas. E o que te trouxe aqui hoje? Beatriz abriu a pasta e tirou vários papéis. Ontem, enquanto limpava o escritório, vi uns documentos na mesa do chefe. Eram balanços financeiros com números errados. Muito errados. Eu sei porque estudei isso na faculdade. Laura pegou os papéis e começou a examinar. Eram fotocópias de balanços contábeis. E o que você fez? Tentei avisar ele. Disse que tinha notado um erro. Sabe o que ele fez? Beatriz riu amargamente. Ele riu na minha cara. Disse que uma faxineira não sabia nem somar e que eu devia voltar para o meu trabalho de limpar banheiros. Laura sentiu a raiva familiar subindo. Era sua história. Era a história de milhões de pessoas. Mas aqui está a coisa. Beatriz se inclinou para a frente. Esses erros, eles podem levar a empresa à falência. E tem 100 funcionários lá. Pessoas com famílias, contas para pagar. Se a empresa quebrar por causa desses erros contábeis, todas essas pessoas vão perder o emprego. E você quer ajudar? Eu quero. Mas não sei como. Ele nunca vai me ouvir. Beatriz olhou para Laura com esperança. Mas ele ia ouvir você. Você é advogada de um escritório famoso. Você tem credibilidade. Laura ficou em silêncio por um momento. Ela poderia facilmente dizer não. Poderia dizer que estava ocupada demais com seus próprios casos. Poderia dizer que não era problema dela. Mas então lembrou de como se sentiu quando ninguém a ouvia. Quando era invisível. Quando seu conhecimento era desperdiçado. Beatriz, me dá 5 minutos. Laura pegou o telefone e ligou para o departamento de investigação financeira do escritório. Explicou a situação e pediu para um especialista analisar os documentos que Beatriz havia trazido. 2 horas depois, o especialista confirmou. Havia irregularidades graves que poderiam configurar fraude contábil. Beatriz, Laura disse, você não apenas identificou erros, você identificou um possível esquema de sonegação fiscal que pode levar o dono da empresa para a cadeia. Beatriz ficou pálida. Eu não quero que ninguém vá preso. Só queria que consertassem os erros. Eu sei. Mas agora temos uma responsabilidade legal de reportar isso. E você vai ser testemunha-chave. Mas eu vou perder meu emprego. Vai. Mas sabe o que mais vai acontecer? Laura sorriu. Você vai ganhar um emprego de verdade. Porque eu vou garantir pessoalmente que seu diploma e sua competência sejam reconhecidos. Nos dias seguintes, Laura trabalhou incansavelmente no caso de Beatriz.
reportou as irregularidades para as autoridades competentes, garantiu proteção legal para Beatriz como denunciante e, mais importante, fez questão que a história dela fosse contada. Mais uma jovem talentosa sendo desperdiçada porque alguém não consegue enxergar além de preconceitos, Laura disse em entrevista para o mesmo portal que havia entrevistado ela antes. A história de Beatriz viralizou também. E dessa vez, o resultado foi ainda mais poderoso. 5 empresas de contabilidade ofereceram emprego para ela. Beatriz escolheu a que ofereceu o melhor salário, R$7.000 mensais. Mais de 6 vezes o que ganhava como auxiliar de limpeza. No dia em que Beatriz começou seu novo emprego, ela apareceu no escritório de Laura com um buquê de flores. Doutora Laura, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim. Você não precisa agradecer, Beatriz. Você fez a parte difícil sozinha. Identificou o problema, teve coragem de denunciar, lutou pelo que era certo. Mas você me deu voz quando ninguém mais dava. Laura abraçou a garota. Alguém fez isso por mim. Agora é minha vez de fazer pelo próximo. Mas enquanto Laura ajudava Beatriz e mergulhava em seu novo trabalho, algo estava acontecendo que ela não esperava. Sua mãe, Vera, estava piorando. A quimioterapia que vinha funcionando começou a perder efeito. Os médicos tiveram que mudar o protocolo. As sessões ficaram mais longas, os efeitos colaterais mais severos. Uma noite, Laura chegou em casa e encontrou sua mãe desmaiada no banheiro. A ambulância chegou em 10 minutos, mas foram os 10 minutos mais longos da vida de Laura. No hospital, o médico foi direto ao ponto. O câncer está progredindo mais rápido do que esperávamos. Precisamos de um tratamento mais agressivo. Quanto vai custar? Laura perguntou, já calculando mentalmente quanto tinha na conta. Com o plano de saúde da empresa está coberto. Mas senhora Vera vai precisar ficar internada por pelo menos 2 semanas. 2 semanas. Laura olhou para a mãe na cama do hospital, tão pequena debaixo daquele lençol branco, e sentiu o mundo desmoronar. Pode fazer o que for necessário. Não importa o custo. Nos dias seguintes, Laura praticamente viveu no hospital. Henrique foi incrível, dizendo que ela podia trabalhar de onde estivesse, que saúde da família vinha primeiro. Foi no 5º dia de internação que Vera finalmente disse o que estava pensando. Laura, meu amor, preciso falar uma coisa. Fala, mãe. Se o tratamento não funcionar, se eu não melhorar, eu quero que você saiba que está tudo bem. Mãe, não fala isso. Escuta. Vera segurou a mão da filha com a força que ainda tinha. Eu vivi uma vida boa. Tive uma filha maravilhosa. Vi você se formar. Vi você conquistar o mundo. Vi você se levantar quando caiu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. E mais importante, Vera continuou, eu vi você se tornar a mulher que sempre soube que você seria. Corajosa, íntegra, compassiva. Se eu morrer amanhã, morro feliz sabendo disso. Você não vai morrer, não pode. Eu ainda preciso de você. Você não precisa mais de mim, meu amor. Você é forte sozinha. Sempre foi. Mas eu não quero ser forte sozinha. Quero você aqui comigo. Vera puxou a filha para um abraço. Eu sei, meu amor. Eu também quero estar aqui. Vou lutar com todas as forças. Mas se não der, eu preciso que você prometa que vai continuar vivendo, que vai continuar brilhando, que vai continuar fazendo diferença. Eu prometo, mãe. Mas você vai ficar, porque tem muita coisa ainda para ver. Vai ver eu me casar. Vai conhecer seus netos. Vai ver eu abrir meu próprio escritório um dia. Vera sorriu através das lágrimas. Então vou lutar, porque não quero perder nada disso. Nos dias seguintes, o novo tratamento começou a fazer efeito. Lentamente, Vera começou a melhorar. Os números dos exames começaram a voltar ao normal. O câncer começou a recuar. 2 semanas depois, os médicos deram a notícia que Laura estava desesperada para ouvir. Vera estava em remissão. Remissão não significa cura, o médico explicou, mas significa que o câncer parou de crescer. Seu corpo está respondendo ao tratamento. Laura abraçou a mãe ali mesmo no consultório médico, as duas chorando de alívio. Você conseguiu, mãe. Você conseguiu. Nós conseguimos, meu amor. Porque eu nunca teria chegado aqui sem você. No dia em que Vera teve alta do hospital,
Laura organizou uma pequena celebração em casa. Nada grande, apenas elas duas. Comida favorita da mãe e muita gratidão. Laura, Vera disse enquanto comiam. Posso te fazer um pedido? Qualquer coisa, mãe. Quero que você pare de ter medo. Medo do quê? Medo de viver completamente. Você passou os últimos meses tão focada em cuidar de mim, em trabalhar, em ajudar outras pessoas. Mas quando foi a última vez que você fez algo só por você? Quando foi a última vez que saiu com amigas, ou namorou, ou simplesmente relaxou? Laura percebeu que a mãe tinha razão. Tinha se tornado tão focada em sobreviver que havia esquecido de viver. Você tem razão, mãe. Então promete que vai viver. De verdade. Não apenas existir, mas viver. Eu prometo. E Laura cumpriu essa promessa. Começou a aceitar convites para sair. Começou a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis, mas nunca teve tempo. Começou a namorar um colega do escritório, um advogado gentil que a fazia rir. Mas o que mais a preenchia era continuar ajudando pessoas como Beatriz, como ela. Henrique percebeu isso e fez uma proposta. Laura, que tal criarmos um departamento pro bono focado em profissionais qualificados que estão sendo subutilizados? Você coordena. Sério? Sério. Sua história inspirou milhões. Vamos usar esse momentum para fazer diferença real. E assim nasceu o Projeto Dignidade, um departamento dentro de Almeida em Associados, dedicado a ajudar profissionais qualificados que estavam presos em empregos abaixo de suas capacidades. No lançamento do projeto, Laura fez um discurso que foi transmitido ao vivo nas redes sociais. Há poucos meses, eu era uma estagiária invisível sendo humilhada por um chefe arrogante. Hoje coordeno um projeto que vai ajudar centenas de pessoas na mesma situação. Ela olhou para a câmera, sabendo que milhões estavam assistindo. Para todos que estão sendo subestimados, maltratados ou invisibilizados, seu momento vai chegar. Continuem sendo excelentes. Continuem acreditando em vocês. E quando chegarem lá, lembrem de estender a mão para quem vem atrás. A transmissão teve 2 milhões de visualizações ao vivo. Mas mais importante que os números, Laura recebeu mais de 10 mil mensagens de pessoas pedindo ajuda. E ela estava pronta para ajudar cada uma delas, porque tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não é chegar ao topo sozinho. É chegar ao topo e usar sua posição para erguer outras pessoas. 6 meses depois do lançamento do Projeto Dignidade, Laura estava revisando os números com sua equipe. Tinham ajudado 143 profissionais a encontrarem empregos condizentes com suas qualificações. 143 vidas transformadas. Doutora Laura, sua assistente Camila, entrou na sala. Tem alguém aqui pedindo para falar com a senhora. Não tem agendamento, mas disse que é importante. Quem é? Camila hesitou. Eduardo Tavares. Laura sentiu o estômago apertar. Não tinha visto nem falado com Eduardo desde aquele dia. 6 meses. Parte dela queria mandar embora. Mas outra parte, a parte que havia aprendido sobre segundas chances e transformação, sentiu curiosidade. Manda entrar. Eduardo, que entrou naquela sala, era diferente do homem arrogante que ela se lembrava. Estava mais magro, tinha olheiras e carregava uma humildade no olhar que não existia antes. Vestia um terno simples, nada dos trajes extravagantes de antigamente. Laura, ele disse, parando na porta como se tivesse medo de entrar. Obrigado por me receber. Sei que não mereço. Senta, Eduardo. Ele se sentou na ponta da cadeira, exatamente como Beatriz havia feito meses atrás. Laura não deixou de notar a ironia. O que te traz aqui? Eduardo respirou fundo. Vim te agradecer e pedir desculpas de verdade. Você já se desculpou, publicamente. Aquilo foi corporativo, forçado. Ele olhou diretamente para ela. Isso aqui é real. Laura, eu passei os últimos 6 meses em terapia, em coaching, em grupos de apoio para executivos tóxicos. Sim, existe grupo para isso. Laura não disse nada, apenas ouviu. E eu percebi coisas sobre mim que são difíceis de admitir. Sua voz tremeu. Percebi que tratei mal não apenas você, mas dezenas de pessoas ao longo dos anos. Percebi que usei minha posição para diminuir outros porque isso me fazia sentir maior. Ele limpou uma lágrima que escapou.
Percebi que me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu odiava quando era mais jovem. Meu primeiro emprego foi como office boy, sabia? Fui humilhado todos os dias por 3 anos. Jurei que quando chegasse ao topo, nunca faria isso com ninguém. E o que mudou? Laura perguntou suavemente. Eu mudei. Ou melhor, eu me esqueci de quem era. Deixei o sucesso subir a cabeça. Deixei o dinheiro me fazer sentir superior. Ele olhou para as mãos. Até que você me mostrou que não importa quanto dinheiro você tem, quanto poder você tem. Se você não tem humanidade, você não tem nada. Laura sentiu algo se movendo dentro dela. Não era perdão completo ainda, mas era compreensão. Eduardo, por que você está me contando isso? Porque você merece saber que suas palavras mudaram minha vida. Não apenas no trabalho, mas como pessoa. Ele tirou um envelope do bolso. E porque quero te mostrar algo. Laura abriu o envelope. Dentro havia fotos. Fotos de Eduardo em uma escola pública, cercado de jovens. Depois de tudo o que aconteceu, vendi metade das minhas ações da empresa. Usei o dinheiro para criar um fundo de bolsas para jovens de baixa renda que querem estudar administração e negócios. Laura olhou as fotos com mais atenção. Via Eduardo sorrindo genuinamente, algo que nunca tinha visto antes. E toda semana eu vou lá dar palestras. Não sobre sucesso nos negócios, sobre como não deixar o sucesso te transformar em alguém horrível. Você está tentando se redimir. Estou tentando ser a pessoa que deveria ter sido desde o começo. Ele olhou para ela. Laura, eu nunca vou poder desfazer o que fiz com você e com tantas outras pessoas. Mas posso tentar garantir que a próxima geração seja melhor que eu fui. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e foi até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Sabe, Eduardo, durante muito tempo eu guardei raiva de você. Raiva pela humilhação, pelo desrespeito, por ter feito eu me sentir pequena. Ela se virou para olhá-lo. Mas com o tempo, percebi que guardar raiva só machuca quem guarda, e que todo mundo merece uma chance de mudar. Toda pessoa merece a oportunidade de ser melhor. Você me perdoa então? Laura pensou cuidadosamente antes de responder. Perdão não significa esquecer o que aconteceu. Significa escolher não deixar que isso controle seu futuro. Então sim, Eduardo, eu te perdoo. Não pelo que você fez, mas por quem você está tentando se tornar. Eduardo cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era choro performático. Era o choro de alguém que estava carregando culpa há meses e finalmente podia largar um pouco desse peso. Obrigado, ele disse entre soluços. Obrigado por me dar essa chance. Não agradeça a mim. Agradeça a você mesmo por ter tido coragem de mudar. Quando Eduardo se levantou para ir embora, parou na porta e se virou. Laura, posso te fazer uma última pergunta? Pode. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Evitaria aquele emprego? Evitaria toda aquela dor? Laura pensou na pergunta. Pensou em tudo que tinha sofrido. Nas humilhações, nas lágrimas, nas noites sem dormir. Mas também pensou em tudo que tinha ganhado. Em Beatriz, no projeto Dignidade, nas centenas de vidas que tinha tocado. Não, ela respondeu honestamente. Porque aquela dor me trouxe até aqui. Me ensinou empatia de uma forma que nenhum livro poderia ensinar. Me deu propósito. Me mostrou que às vezes, as coisas mais difíceis da nossa vida acabam sendo as mais importantes. Eduardo assentiu, entendendo completamente. Você é extraordinária, Laura. Sempre foi. Só demorei muito para ver. Depois que Eduardo saiu, Laura ficou olhando pela janela por um longo tempo, pensando em como a vida dá voltas. Como o homem que tinha sido seu pior pesadelo agora estava tentando ser melhor. Seu celular tocou. Era sua mãe. Oi, mãe, tudo bem? Tudo ótimo, meu amor. Acabei de sair da consulta com o oncologista. Os exames estão perfeitos. Continuo em remissão. Laura sentiu o coração se encher de gratidão. Que notícia maravilhosa, mãe. E tem mais. Lembra que eu tinha falado que queria voltar a trabalhar? Lembro. Consegui. Vou ser voluntária no hospital onde fiz tratamento. Vou ajudar outros pacientes com câncer, dar apoio emocional, compartilhar minha história. Laura sentiu as lágrimas brotarem. Sua mãe, que tinha enfrentado a morte,
Agora queria usar sua experiência para ajudar outros. Mãe, estou tão orgulhosa de você. Aprendi com a melhor, meu amor. Você me ensinou que quando passamos por algo difícil, temos duas escolhas: deixar que nos destrua ou usar aquilo para construir algo bonito. Naquela noite, Laura estava em casa organizando papéis do projeto Dignidade quando recebeu um e-mail que a fez parar tudo. Era de Patrícia Silva, a engenheira do MIT, que tinha sido uma das primeiras a mandar mensagem quando sua história viralizou. Doutora Laura, não sei se você lembra de mim. Sou a engenheira que trabalhava como secretária cuidando do meu pai. Escrevi para você há 6 meses. Quero te contar que sua história mudou minha vida. Depois de ler sua mensagem me incentivando, voltei a procurar emprego na minha área. Levou tempo, mas consegui. Agora trabalho como engenheira de projetos numa multinacional, ganhando o que mereço. Mas mais importante, consegui pagar um cuidador profissional para meu pai. Ele está sendo bem cuidado. E eu finalmente posso trabalhar e visitá-lo todos os dias, sem ter que escolher entre carreira e família. Nada disso teria acontecido se você não tivesse compartilhado sua história. Se você não tivesse me mostrado que eu não estava sozinha. Obrigada por ser a luz no fim do túnel quando eu mais precisava. Com gratidão eterna, Patrícia. Laura leu o e-mail 3 vezes, chorando mais a cada leitura. Não era apenas Patrícia, era Beatriz. Eram as 143 pessoas que o projeto Dignidade tinha ajudado. Eram os milhares que tinham mandado mensagens dizendo que a história dela tinha dado coragem para mudar. E percebeu algo profundo. Sua dor tinha se transformado em propósito. Sua humilhação tinha se transformado em inspiração. Seu sofrimento tinha se transformado em força para outros. No dia seguinte, Laura teve uma reunião importante. O escritório Almeida em Associados estava expandindo e Henrique tinha uma proposta. Laura, em menos de 1 ano você se tornou uma das advogadas mais respeitadas deste escritório. Seus casos são impecáveis, seus clientes te adoram e o projeto Dignidade já é referência nacional. Obrigada, Henrique. Por isso, ele continuou, quero te oferecer sociedade no escritório. Você se tornaria a sócia mais jovem da história da firma. Laura ficou sem palavras. Sociedade. Era mais do que tinha sonhado quando voltou da Alemanha. Há 1 ano, ela disse lentamente, eu estava limpando cafeteiras e fazendo cópias. Hoje você está me oferecendo sociedade, porque você sempre mereceu estar aqui. Só precisava da oportunidade certa. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que o projeto Dignidade seja expandido. Não apenas em São Paulo, mas nacionalmente. Quero escritórios em cada estado, ajudando pessoas em cada cidade. Henrique sorriu. Já estava esperando que você pedisse isso. Já comecei os planos. 2 semanas depois, Laura estava no palco de uma conferência nacional sobre recursos humanos, dando a palestra de encerramento. Havia mais de 3.000 pessoas na plateia. Boa tarde a todos. Meu nome é Laura Mendes. E há 1 ano eu era a estagiária invisível. Ela contou sua história mais uma vez. Mas dessa vez, não era apenas sobre ela e Eduardo. Era sobre todas as Lauras do mundo. Todos os Beatriz. Todos os Patrícia. Todas as pessoas brilhantes sendo desperdiçadas porque alguém não conseguia enxergar além de preconceitos. Quantos talentos estamos perdendo porque julgamos pelas aparências? Ela perguntou. Quantas curas para doenças? Quantas inovações tecnológicas? Quantas obras de arte estão sendo desperdiçadas porque achamos que um diploma, um cargo ou um salário definem o valor de alguém? Ela olhou para a plateia, fazendo contato visual com o máximo de pessoas que conseguia. Eu desafio cada um de vocês aqui hoje. Olhem ao redor nos seus escritórios, nas suas empresas, nas suas vidas. Tem alguém que vocês estão ignorando? Tem alguém cujo potencial vocês não estão vendo? Tem alguém que poderia estar brilhando se apenas lhe dessem uma chance? A plateia estava em silêncio absoluto, cada pessoa refletindo sobre suas próprias empresas, suas próprias atitudes. Porque aqui está a verdade que aprendi de forma dolorosa. Quando você subestima alguém, você não apenas perde um talento, você perde a oportunidade de ser parte de algo maior. Você perde a chance de ter sua vida enriquecida por aquela pessoa. Laura fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem.
Eduardo Tavares me humilhou porque não conseguia ver além do meu cargo. Mas sabe quem perdeu mais naquela história? Ele. Porque poderia ter tido uma advogada internacional brilhante trabalhando para ele. Poderia ter evitado erros que quase destruíram sua empresa. Poderia ter aprendido com minha experiência. Ela sorriu. Mas no final, acho que ambos ganhamos. Eu ganhei minha dignidade de volta e um propósito. Ele ganhou uma lição que o transformou em pessoa melhor. E milhares de pessoas ganharam esperança de que suas histórias também podem ter finais felizes. A plateia explodiu em aplausos. Mas Laura não tinha terminado. Então deixo vocês com este desafio. Da próxima vez que virem alguém limpando seu escritório, servindo seu café, organizando seus arquivos, façam uma coisa simples. Olhem para essa pessoa. De verdade. Perguntem o nome dela. Perguntem como foi o dia. Mostrem que ela existe, que ela importa. Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas na plateia. Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem valor. E às vezes, tudo o que precisamos é que alguém nos veja. O aplauso dessa vez foi ensurdecedor. Pessoas se levantaram. Laura viu executivos chorando, gerentes de RH anotando freneticamente, CEOs refletindo sobre suas próprias empresas. Depois da palestra, Laura foi cercada por pessoas querendo falar com ela, pedir conselhos, compartilhar suas próprias histórias. Uma mulher em particular chamou sua atenção. Era uma senhora de uns 60 anos, bem vestida, com lágrimas nos olhos. Doutora Laura, meu nome é Helena. Sou CEO de uma empresa de tecnologia há 15 anos. Prazer, Helena. Quero te contar algo que nunca contei para ninguém. Helena respirou fundo. Há 20 anos, eu era faxineira. Limpava escritórios à noite para pagar faculdade de administração de dia. E era tratada exatamente como você foi tratada. Como se fosse invisível. Como se não tivesse valor. Laura pegou a mão dela. Um dia, Helena continuou. Um dos executivos ficou até tarde e me viu estudando durante minha pausa. Ele não me humilhou. Ele conversou comigo. Perguntou o que eu estava estudando. E sabe o que ele fez? O quê? Ele me conseguiu uma entrevista para estágio na empresa. Um estágio de verdade, não de limpeza. E isso mudou minha vida completamente. Helena limpou as lágrimas. Hoje tenho 200 funcionários. E eu me certifico de que cada um deles seja tratado com dignidade. Não importa o cargo, porque nunca esqueci de onde vim. É exatamente disso que o mundo precisa, Laura disse. De pessoas que lembram de onde vieram e usam seu poder para elevar outros. Naquela noite, Laura estava deitada ao lado da mãe no sofá de casa, assistindo uma comédia romântica boba e comendo pipoca. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você está feliz? De verdade? Vera pausou o filme e olhou para a filha. Laura, estou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Estou viva. Estou vendo minha filha brilhar. Estou ajudando outras pessoas. O que mais eu poderia querer? E não se arrepende de nada? De ter ficado doente? De eu ter tido que voltar da Alemanha? De tudo que passamos? Meu amor, Vera segurou o rosto da filha entre as mãos. Câncer foi a pior coisa que já me aconteceu. Mas sabe o que aprendi? Que as piores coisas podem nos ensinar as melhores lições. Ela sorriu. Aprendi a valorizar cada dia. Aprendi quem são as pessoas que realmente importam. Aprendi que força não é nunca cair. É sempre se levantar. E aprendi que minha filha é a pessoa mais incrível do mundo. Elas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. E você, Laura? Você está feliz? Laura pensou na pergunta. Pensou em tudo o que tinha passado. Nas humilhações, nas dores, nas lágrimas. Mas também pensou em tudo o que tinha conquistado. No projeto Dignidade, nas vidas transformadas, no propósito que tinha encontrado. Sabe, mãe, há um ano eu achava que felicidade era ter um emprego respeitável e ganhar bem. Hoje eu sei que felicidade é usar suas experiências, mesmo as ruins, para fazer diferença na vida de outros. Então você está feliz? Laura sorriu. Estou mais que feliz, mãe. Estou completa. Alguns dias depois, Laura recebeu um pacote no escritório. Dentro havia um livro com uma dedicatória. Para Laura, que me ensinou que nunca é tarde para mudar. Com gratidão eterna, Eduardo.
O livro era uma biografia de executivos que tinham se Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно на добыче пищи какой-то себе,
Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,